Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui no Ceará de Kardec, né? Uma casa que a gente vê há muitos anos, vem evoluindo, né? Cada vez com uma estrutura maior, isso em todos os departamentos, né? A estrutura física, a estrutura dos cursos. E hoje a gente está em transmissão, né? Vocês que nos assistem aí das redes sociais, muito obrigado por permitirem que a gente possa adentrar os vossos lares. Sejam todos muito bem-vindos. Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Nossa, vocês estão bem hoje, hein? Ih, que coisa maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores e melhores parábolas, né, do Mestre Jesus. E ela abre um leque de estudos que a gente não vai conseguir falar no tempo que a gente tem aqui. Então a gente pegou uma das partes desse leque para trazer, né, para a gente poder refletir, para a gente poder entender, se situar naquilo que Jesus nos traz, né? Então a parábola hoje é a parábola do semeador. Ela está lá em Mateus. O certo é do capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Mas eu já coloquei aí do 13 ao 23, que é para a gente ter um entendimento maior. Que depois o Mestre Jesus ele vai explicar para os discípulos, né, sobre essa parábola. Mas antes dessa parte na qual ele vai falar da parábola do semeador, acontece, para a gente entender o contexto, né? Vocês hão de se lembrar que tem uma passagem que Jesus ele está numa casa e chega a sua mãe e chega seus irmãos. E a casa está cheia, né? Eles não conseguem adentrar. Tem lá uma quantidade razoável de pessoas. E alguém vai até Jesus e fala: olha, sua mãe está aí fora, os seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus aproveita aquele instante para trazer um ensinamento. Ele fala: e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é? E daí então ele traz a ideia de todo aquele que entende os seus ensinamentos é a sua mãe, de todo aquele que entende os ensinamentos e põe em prática são seus irmãos. E ele se refere àqueles que ali estão. Vocês são minha mãe, vocês são meus irmãos. Aí nesse mesmo dia, Jesus ele vai até um lugar, né? Lá eles chamam de praia, ele vai até ali e começa a se aglomerar muitas pessoas. Então ele resolve ir a um barco e lá ele vai falar a parábola do semeador. Né? Eu só vou ler aqui e depois a gente vai desenvolver, né? Então, no mesmo dia ele saiu e ele diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era boa e profunda. Logo ela brotou porque a terra não era boa e profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvido de ouvir, ouça. Olha só que interessante. Essa parábola é tão profunda que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. É lá no capítulo 17. E lá no capítulo 17 é um capítulo que é muito importante. Todos são, mas esse é muito importante, que ele vai falar sobre como a gente alcançar a perfeição. Como a gente alcançar a perfeição, não no sentido de ser igual a Deus, de ser igual a Jesus, mas no sentido de ser melhor do que você é hoje. Então é um capítulo todo dedicado, é onde vai falar os caracteres da perfeição, né? O que você precisa? Perdoar o seu inimigo, amar a todas as pessoas. Então isso é um processo.
E depois ele vai falar do homem de bem. Quem é o homem de bem? Aquele que põe em prática as leis que nos regem. Que leis essas? As leis espirituais. Né? Então, isso é muito importante. E aí vai falar dos bons espíritas. Aí eu dou risada porque isso nos remete... Se tem os bons espíritas, tem o oposto também, né? Talvez ainda a gente não aprendeu bem a lição, né? Aí lá os bons espíritas, ele vai falar quem são esses bons espíritos, o que precisa para ser um bom espírita. Porque às vezes a gente fala assim que é espírita, mas a gente não é lá essas coisas, não é não? E depois vai ter as instruções dos espíritos, né? Onde vai falar o dever daquele que segue a doutrina espírita, que entende, que põe em prática, e a virtude que desenvolve com isso tudo muito bem entendido. Aí sim, aqui eu peguei aqui, vou ser honesto com vocês, a parábola do semeador, ela está antes das instruções dos espíritos, tá? Mas como é o tema da palestra, eu coloquei aqui por último, mas no Evangelho ela vem antes. Então a parábola do semeador. Aí o que acontece? Quando Jesus ele fala parábolas, ele está cumprindo, né? Ele não era o Messias, o enviado, né? Então, para que ficasse registrado, ele tinha que seguir algumas profecias que diziam quem era esse Messias e como que seria a vinda dele e como que ele faria. Então, um dos profetas, Isaías, ele profetizou que o enviado, o Messias, ele falaria, as pessoas ouviriam, mas não entenderiam. Né? As pessoas não conseguiriam compreender. Então, por isso que ele fala muitas parábolas. E a gente vai vendo que muitas vezes nem os próprios discípulos entendiam o que Jesus estava falando. Né? Porque era uma linguagem que precisava de um intelecto e de um conhecimento espiritual. Né? Então, naquele momento da humanidade, ali quando vem Jesus, as pessoas, elas estão nesse processo ainda inicial de aprendizado sobre a espiritualidade, né? Eles estavam ainda arraigados, ou nós estávamos arraigados, né? Ainda as leis mosaicas, né? O olho por olho, o dente por dente, e fora as outras culturas que tinham na época que eram super materialistas. Então, a proposta de Jesus é de trazer o desenvolvimento do amor, né? De trazer um sentimento mais na elevação de raciocínios que nos levasse a pensar na espiritualidade, que nos fizesse nos pensar fora do nosso mundo dos sentidos físicos. Então era muito difícil você promover isso, né? Você falar para as pessoas que não estavam nessa condição ainda de entender, mas aqueles que podiam entender, para esses Jesus ele trazia os bastidores, né? Que era os discípulos, aqueles que podiam estar numa condição maior de entendimento. Aí Jesus vai explanar isso, né? O que é o semeador, o que são as sementes, o que são os solos, né? Então tudo isso ele vai explicar. Aí começa assim, o semeador. Quem é o semeador? O semeador é Cristo Jesus. Ele é quem vem e traz os ensinamentos. Aquele momento ali da humanidade era o momento mais propício para lançar sementes de novos conhecimentos. E é interessante isso, porque hoje no nosso mundo atual, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Vocês sabiam disso? Saiu uma pesquisa onde nós somos assim bons nisso também. Nós somos super ansiosos, nós queremos tudo para ontem, né? A gente pensa só no amanhã, a gente não consegue centralizar e pensar no hoje. A gente vive numa velocidade que faz com que a gente não tenha paciência por causa desse nível de ansiedade que está muito exacerbado, né? A gente está aprendendo a lidar com tecnologia, com tudo muito rápido, e isso está fazendo com que o nosso nível de ansiedade seja maior. Então, é muito importante a gente pensar
que ali quando Jesus ele traz essas informações, era o momento certo que as pessoas estavam preparadas, né, para receber as sementes que é o Evangelho. Então Jesus ele não tinha a menor pressa, porque ele sabia o resultado que ia dar quando lançasse esses ensinamentos. Ele sabia que aquele momento, para germinar esses ensinamentos, não era naquele momento que isso ia acontecer, mas precisava jogar essas sementes. E outra informação que é importante, aí é histórica, hoje a nossa agricultura ela é super evoluída, tem equipamentos, né? Você mede até várias situações do solo para você preparar, as sementes são as melhores, então é uma tecnologia super avançada. Mas nessa época não era muito rústico tudo, né? E Jesus ele precisava falar na linguagem que as pessoas entendiam. Então por isso que para os pastores de ovelha ele falou, né, das ovelhas, e para aqueles que pescavam ele falava dos peixes, e para aqueles que trabalhavam com a terra na agricultura ele fala da semeadura. Então os ensinamentos que Jesus vem trazer são sementes. Então quando ele fala que você tem que amar o próximo como você se ama, isso é muito complexo para aquele momento. Mas ainda nos dias de hoje a gente tem dificuldades. A gente muitas vezes quer ser amado, não é? Quer tudo para a gente. Mas a gente muitas vezes nem sabe se ama, se a gente gosta da gente. A gente às vezes não tem esse olhar. E como que se eu não me amo, como que eu posso amar a outra pessoa? Então a gente precisa refletir sobre esse processo. Aí o que Jesus traz? Os ensinamentos que são no coração humano, simboliza todos os que são trabalhadores também. Todo aquele que é trabalhador, independente do rótulo religioso, né? A gente está dentro aqui da doutrina espírita, então a gente vai falar mais daqui, mas todos aqueles que trabalham na seara de Jesus, divulgando o Evangelho, né, falando do Evangelho, está também semeando. Mas a semeadura, ela só será mais eficiente se aquele que semeia, ele pratica aquilo que ele fala. É uma diferença muito grande, né? Imaginem vocês na frente de Jesus, que ele falava, né, as palavras, né, cheias de energia, com muito sentimento, com muito amor, mas a prática dele atestava cada letra de cada palavra que ele pronunciava. Então, talvez o convite que está sendo feito a nós, né, seja para que as nossas participações dentro da seara de Jesus, né, a gente está no centro espírita que chama Seara, né, de Kardec, seja para que as nossas funções, aquilo que a gente venha fazer aqui dentro do Seara, em nome de Jesus, que seja feito com muita consciência, com muita alegria, com muita transformação, primeiro sua, porque sempre vai ser o que você fizer, sempre você vai ser visto por aquilo que você faz. O que você fala é importante? Mas a diferença sempre vai ser o que você faz. E se você prega um Evangelho de Jesus, as pessoas elas entendem que você faz aquilo que você fala. Então acho que é muito importante a gente refletir o quanto que a gente pode pôr na prática aquilo que a gente veio buscar, que são os ensinamentos de Jesus. Então ele é o semeador, né? Ele é o semeador principal. É ele que vem e semeia, sem pressa, sem esperar que dê frutos, sem esperar que seja instantâneo, sem esperar que as pessoas se transformem de um momento para outro. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para as pessoas que a gente quer trazer, que a gente quer que evolua, entender que cada um está num processo de aprendizado, mas que aquilo que você está fazendo, de levar esse evangelho, de mostrar um caminho, uma hora, um momento ou outro, a semente que você plantou, ela vai germinar. Se não for nessa reencarnação, vai ser em outra, mas ela vai germinar, pode ter certeza.
A semente simboliza os ensinamentos de Jesus. Então, quando esses ensinamentos que a gente ouve, hoje nós estamos ouvindo, principalmente eu que falo para vocês, né? Estou ouvindo o que eu estou falando. Então, quando a gente internaliza esses ensinamentos, o que é internalizar? A gente entende já muitas coisas, mas a gente tem que chegar em outro nível de pôr isso em prática. Então, como que funciona isso, Edson? Né? Gente, eu tenho que levar para casa hoje uma nova atitude. Se eu quero uma diferença na minha vida, eu tenho que trazer uma nova atitude praticada. Então, se eu quero que as coisas aconteçam de uma forma boa, eu tenho que praticar essas coisas boas, independente do resultado. A gente muitas vezes se pega pensando que não vale a pena, porque a gente já tentou isso, já tentou aquilo. Mas quantas vezes, se a gente for olhar para o outro ângulo, estão tentando com a gente até que a gente possa entender. Quantos antes de nós que já evoluíram, que pode ser um pai, pode ser uma mãe, que pode ser alguém até que a gente não tenha consciência nessa reencarnação, estão trabalhando para que a gente evolua, para que a gente aprenda. Pode ser que na noite de hoje, sem vocês o saberem, vocês foram inspirados a vir por alguém que os ama muito, que você pode dar o nome que você quiser, mentor, anjo guardião, isso não importa, que falou assim, não, você não vai deixar de ir hoje lá, né? Porque está jogando uma aguinha na semente que foi plantada em cada um de nós. Vocês entendem como que funciona isso? Então a gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir das pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode desistir. E aí, quando esse conhecimento ele se internaliza, acontece naturalmente a germinação. O que é essa germinação? A semente ela germina, você começa a produzir naturalmente, sem esperar retorno, você sorri mais, você está mais feliz, você se sente útil, porque você está sentindo que faz a diferença quando você entende a proposta, que é o que o Cristo Jesus traz. E isso desperta os nossos potenciais. Todos nós aqui temos potenciais a serem desenvolvidos. Então, quando Jesus olha para a gente, ele não olha para a sua característica física, ele não olha se você é homem, se você é mulher, ele não olha a sua cor, ele não olha seu nível intelectual, ele olha o potencial que você vai ser, o potencial que você vai desenvolver, aquilo que você vai chegar. Então, é essa proposta que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente esquece um pouco disso, a gente desanima e não pode. A gente tem que olhar para si, olhar na frente do espelho e falar assim, poxa, que potencial que eu tenho. Poxa, como que eu desenvolvo esse potencial? Como que eu posso ser mais feliz do que eu sou hoje? Como que eu posso ver as dificuldades que me envolvem em outro nível? Que não me deixem na ansiedade de resolver, mas sim de entender e fazer com que eu tenha uma ideia maior dessa espiritualidade que nos envolve e da proposta de estar encarnado. Então a gente tem que ver em outros níveis, níveis maiores. Aí os diferentes tipos de solo, né? Lá ele não jogou a semente num solo que tinha, né? Que era arenoso, no outro tinha espinhos. Né? O que é esse solo? O que Jesus queria dizer? O que é o solo? Né? É isso que a gente vai ver agora, que é o nível, o solo somos nós. Né? No sentido do quê? No sentido daquilo que eu tenho a capacidade de aprender, de entender. Agora, o solo representa o seu estado emocional, o seu estado de conhecimento, o seu estado espiritual. Então, o solo é como você está nesse momento. Que tipo de solo que você é? Que tipo de situação que você vive? Ou melhor, quem você é? Como você se definiria? Né? Então, é essas reflexões que a gente tem que fazer. Que nível evolutivo eu estou? E aí,
os diferentes tipos de solo, né, representa o nível evolutivo e a condição do coração, o quanto consegue aprender a amar, o quanto a gente consegue aprender a amar. Gente, quando a gente fala amar, não é desmerecendo quando você fala para alguém que você ama essa pessoa. Não é isso. Anular quando você fala para alguém que você ama, né? Não é isso. Mas é trazer que o amor que a gente se refere aqui não é só o amor que você fala para uma pessoa, é o amor que você fala para todas as pessoas, que é um amor incondicional. Então Jesus é o exemplo disso. Ele não amava só os apóstolos que o seguiam, ele não amava só as pessoas que estavam ali o acompanhando. Ele amava os fariseus, ele amava aqueles que iriam o trair, ele amava aqueles que iriam negá-lo, ele amava incondicionalmente. Então a gente precisa começar a refletir que o nosso amor a gente tem que aprender um pouco mais aprofundado em níveis espirituais, né? E para fazer isso, a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Até conseguir aprender a amar. Aí nós vamos falar dos solos, né? Então, aquele que no início lá da parábola que fala, né? Que caíram as sementes à beira do caminho, né? Quando a semente cai na beira do caminho, o que isso significa? São aquelas pessoas que não estudam, que ficam na superfície e se acomodam. Aí, Edson, como que é isso? É assim, gente. A gente pega um livro da doutrina espírita, pega um evangelho da doutrina espírita e lê. Você fala, nossa, faz sentido isso aqui, né? Tem que amar o próximo, bacana. Aí você sabe que aquilo faz sentido, mas você não estuda como amar o próximo. Você não reflete como fazer isso. Você não se coloca na situação de como aquilo pode fazer a diferença para você em primeiro lugar. Então a gente fica na superfície, a gente não se aprofunda. Seria a mesma coisa também a gente falar quando a gente vai fazer cursos, né? Você vem fazer um curso aqui no Ceará de Kardec, se aprofunde, estude. Muitas vezes você vai ter ali, com certeza, ótimos palestrantes falando, instrutores de curso, mas não fique só na superfície daquilo que eles estão falando. Pega o bendito do Evangelho e se aprofunda. Poxa, falou hoje que eu tenho que amar os inimigos, né? Mas como que é isso? Quem que é meu inimigo? Como amar? O que quer dizer isso? Como que eu faço isso? E estudar lá no Evangelho, e perguntar, e se aprofundar. Toda vez que você faz esse movimento, você não está sozinho. Alguém está inspirando você a buscar mais. Alguém está inspirando você a se aprofundar mais. Alguém está falando assim, poxa, é isso mesmo, estuda mais. Então, isso é importante. Agora, quando a gente só fica na superfície, a gente vai ser o solo que fica à beira do caminho. A gente se acomoda, se distrai e a semente, ela fica lá, perdidinha por enquanto. Uma hora ela vai germinar, mas ela fica perdidinha nesse momento. Depois do solo pedregoso, aqueles que recebem no início os ensinamentos, que chegam a refletir e que ficam entusiasmados. Sabe quando a pessoa fica entusiasmada? Chega na doutrina espírita e fala, nossa, sensacional, então quer dizer que existe vida após a morte, então você responde um monte de coisa e fica empolgada, até estuda um pouco. Mas depois, né, na prática do dia a dia, a coisa parece que emperra e a semente emperra também, né? Que é o que está falando ali. A gente não se permite ir a fundo espiritualmente, né? Sabe por quê? Que a doutrina espírita ela é prática também, né? Vocês podem perceber, toda vez que vocês vêm aqui, eles falam o mesmo roteiro. É a caridade, é a ajuda às pessoas, é você se comprometer em fazer algo,
na sociedade, no caso, Seara de Kardec, é você arregaçar as mangas e vir para o trabalho. Então é sempre um convite, né? É aquele convite constante para que a gente possa aprender no trabalho, né? E aí ele funda espiritualmente. Aí vem aqueles, né, que a semente caiu entre os espinhos. Recebe os ensinamentos, porém o mundo material, né, as preocupações do desejo. Sabe como que acontece muito isso? Vou dar aqui exemplos, né? A pessoa ela já passou dessa fase, né? Ela já está fazendo curso, daqui a pouco ela está trabalhando, né, em algum lugar, no Centro Espírita, aqui no Seara de Kardec, né? Então ela está aprendendo, né? Está trabalhando, mas está aprendendo. Aí o que acontece? Cai uma chuva. Ai meu Deus, hoje está chovendo, eu não vou, né? Assistir novela não tem problema nenhum. É o final do capítulo da novela. Ah, não posso perder, hoje eu não vou. Então vai dando desculpas, né? É final de futebol, não vou, né? Então as coisas materiais ou as preocupações, o que quer dizer preocupação? É algo que você se preocupa, mas que naquele momento não tem solução, né? Mas às vezes a preocupação é tão grande que você deixa de cumprir seu compromisso, né? Se eu sei que tenho que estar aqui, é segunda-feira, né, o curso aqui no Seara de Kardec? Se eu tenho que estar aqui no curso na segunda-feira, ou você assumiu um trabalho no domingo de manhã aqui no Seara de Kardec, ou seja, qual foi o dia que você assumiu, né? Preocupações você vai ter o tempo todo. Mas faça, tenha fé, venha fazer o seu trabalho, né? Que isso é um sinal de que você está tendo fé que as coisas elas vão se resolver conforme forem de acordo com a vontade de Deus, não é? Então, muitas vezes, sufoca o nosso crescimento espiritual. E eu estou falando aqui de nós, eu não estou falando de influência, não estou falando de nada, eu estou falando, a nossa, para a gente refletir sobre aquilo que está nas nossas mãos para serem resolvido, né? Isso é muito importante. E aí, o solo fértil. O que é o solo fértil? Vocês aqui, gente, ó, todos nós, todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem dores, todo mundo tem problemas, todo mundo tem alguma coisa que não está em equilíbrio. Todos nós temos. Inclusive eu que vos falo, todos nós temos problemas. Mas é mediante nesse mundo de problemas e dificuldades que a pessoa ela vai vencendo quando ela acredita nos ensinamentos que fazem sentido e fazem com que ela se movimente, né? Se vocês sabem muito bem isso, cada um sabe da sua vida, né? Então você sabe o quanto que você lutou para chegar até aqui nesse momento da sua vida. Só que é assim também para a gente agariar a vida espiritual. A gente está num processo nesse mundo de aprendizado. E o aprendizado só se dá com esforço. Então, muitas vezes vai acontecer isso na vida da gente, né? O solo fértil são pessoas que passaram por inúmeras dificuldades e passam. Porque muitas vezes a gente se equivoca, a gente acha que quando a gente se filia a uma religião, seja ela qual for, né? Todas são muito boas. Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente acha que os nossos problemas eles vão sumir, desaparecer. E não é isso que acontece, né? Existe sim ajuda para resolver muitas questões, mas a gente sempre vai ter outras dificuldades. E a diferença é o que você aprende e como você lida com as dificuldades que você vai passar, e que é isso que vai fazer a diferença. Então você vai sentir dores, tristezas, medos. E aí, mesmo com tudo isso, as pessoas se esforçam e vão introduzindo em si, né, no seu espírito, na sua alma. Quando eu falo espírito, eu quero dizer também o lado do plano espiritual. Mas na alma, porque a gente está encarnado, os ensinamentos do Cristo Jesus. E vence, não é que você vence o problema que você tem, não é que você vence a dor que você está sentindo.
Não é que você vence a indiferença de alguém que não está nem aí para você e que não liga mais. Né? Não é que você vence os problemas, é que você vence a si mesmo. Cada problema que a gente passa é uma oportunidade de o quanto que eu consigo vencer a mim mesmo. O quanto que eu reajo positivamente em relação àquilo que está me acontecendo. Então é diferente, é outra postura. Quem é o maior exemplo disso? Jesus. Né? Então, se a gente for refletir, Jesus sabia que ia ser crucificado. Antes de ele encarnar, ele já sabia todo o processo que ele ia passar. Né? Talvez se nós soubéssemos o que a gente ia passar, se a gente tivesse certeza do que a gente ia passar, a gente já desencarnava antes. Né? Já morria antes. Então, isso é um processo. O quanto eu sei e o quanto eu aprendo é o que vai fazer a diferença como eu passo pelas coisas que eu vou ter que passar. Não vai acontecer varinha mágica, não. O mentor espiritual, o anjo guardião, não vai vir com a varinha e vai tirar o problema da sua vida. Mas ele vai vir com toda a boa vontade e vai te inspirar a achar a melhor saída, a você desenvolver o melhor sentimento, a você não ficar triste como você fica ainda nos dias de hoje. A você não sentir a dor como você sentia antes, mas entender que isso faz parte do processo e não é porque você se acomodou e aceitou a dor, mas é porque você é maior do que aquilo que você está sentindo. E isso é só por um breve período. E eu vou dar um exemplo disso. Naquela série que eu não sei pronunciar nunca o nome, The Chosen, é isso? Se tiver errado, vocês podem corrigir, tá? Não tem problema não. Tem uma parte lá todas são emocionantes, mas tem uma parte que é para simbolizar aqui e trazer como exemplo. Né? Quando o Tiago vai falar com Jesus, porque Jesus não curava todo mundo, e por que ele não curou Tiago? Não é? Tiago ele tinha uma deformidade na perna, e aí Jesus fala para ele, isso que você está passando, eu posso te curar, você sabe disso, não precisa nem perguntar, mas isso que você está passando, você precisa passar, porque é com essa passagem dessas dificuldades que você vai evoluir. E você vai ser exemplo para todos aqueles que estiverem te observando. Então o problema que você está passando é o que você precisa passar. Mas como você vai passar esse problema é o que vai fazer a diferença na sua vida. Lembre-se disso. E para encerrar, a gente tem que ser muito grato. Sabe por quê? Nós estamos vivendo no mundo dos encarnados. Nós estamos encarnados. A gente tem toda a vantagem do mundo para poder evoluir. Vocês sabiam que existe uma fila gigantesca de desencarnados tentando reencarnar e vão ter que esperar? Né? Hoje as pessoas não querem mais ter filhos praticamente, né? Não é isso? Né? Hoje cada vez tem menos filhos. Vocês acham que é fácil para reencarnar? Não é. E vocês podem ter certeza que aqueles que os amam, que podem estar do outro lado, eles querem que vocês aproveitem a reencarnação que vocês têm. Vocês estão encarnados, vocês têm tudo para evoluir. Tudo isso que nós falamos aqui, de solo, de oportunidades, é o que vocês têm. E vocês têm que ficarem muito felizes porque vocês estão vivos. A gente vê na literatura espírita, quantas vezes aquele que estava encarnado fala, se eu tivesse feito isso de uma outra maneira, se eu tivesse escutado isso, tivesse posto em prática, e a gente tem essa oportunidade, a gente está encarnado. A gente tem que pensar o quanto que eu aprendo enquanto estou encarnado, porque a vida continua. Só vai acontecer o fenômeno do desencarne. Só isso. Que ainda assusta, né? Falar aqui, quem quer ir, né? Existem várias cidades espirituais, tá? Não é só nosso lar, tem inúmeras. Mas como a nosso lar é a mais conhecida, né? Todo mundo acha lindo, né? Que o nosso lar. Mas se você perguntar aqui quem quer ir para o nosso lar agora, se tivesse a certeza que iria, né? Fala assim, é certeza absoluta que você vai agora. Você quer ir? Duvido.
que alguém levantava a mão e falava, eu quero ir agora. Pode até ser, mas a maioria não ia, né? Porque a gente sabe que a gente tem algo a fazer aqui. E a gente sempre vai ser lembrado aqui e conosco mesmo por aquilo que a gente conseguiu superar. Não existe outro caminho, né? André Luiz ele vem trazer exatamente isso. O quanto que a gente tem de oportunidade aqui. O quanto que você pode vir estudar aqui no Cela de Kardec. Fazer perguntas, o quanto que você pode refletir, o quanto que você pode pôr em prática uma prece por alguém, uma oração por alguém, o quanto você pode ir até alguém e ajudar, o quanto que você pode se sentir mais útil com você mesmo. Isso vai fazer toda a diferença para todos nós. Então era isso. Agora eu faço a prece final. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus, o Cristo, bem bonito. Vamos mentalizar o Mestre, bem sereno. E vamos convidar o Mestre Jesus Cristo a adentrar as nossas casas. Vamos mentalizando a nossa casa, sendo grato por Jesus Cristo estar adentrando o nosso lar, a sua luz infinita de amor envolve todos os ambientes de nosso lar, da nossa casa. E lá, tendo alguém encarnado, vamos mentalizando Jesus abraçando, levando esperança, levando amor, levando a paz, levando a oportunidade de crescer nesse abraço fraterno. Vamos agora mentalizando o Mestre Jesus à nossa frente e vamos dizendo que nós estamos preparados como solo para receber a semente que germinará em nossos corações com a oportunidade de sermos melhores a partir deste momento. E vamos dizendo assim, Senhor Jesus, que aonde estiver os meus olhos, que sejam os vossos olhos a nos ensinar o que há de melhor nas pessoas. Que onde estiver a nossa audição, Senhor Jesus, que seja a vossa audição a nos ensinar a escutar o que de melhor as pessoas estão falando. Que onde estiver as nossas mãos, Senhor, que sejam as vossas mãos a nos ensinar a sermos produtivos e principalmente, Senhor, aonde estiver o nosso coração, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar indistintamente. Que assim seja. Ótima noite para todos, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente final de semana e que a luz sempre brilhe em vossos corações e em vossos pensamentos. Que assim seja.